Como identificar uma boa edição de um livro? Qual o melhor custo-benefício para você, leitor? Essas e outras questões nessa terceira parte da série Como montar a sua biblioteca. Mas antes de continuar, quero pedir um favor para vocês. Deixem aí o seu like, deixem aí um comentário, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Pois bem, pessoal, quero começar aqui trazendo essa questão das edições, né? Pô, por que tem tanta edição diferente? Por que tem autores que você encontra assim 3, 4, 5 edições, por exemplo, da Odisseia, e outros autores têm apenas uma edição do livro? Pois é, o que eu vou falar aqui talvez seja uma coisa muito básica para quem aí já tem a sua biblioteca, já começa a montar aí, né, o seu acervo, mas como eu falei aqui num dos primeiros vídeos, eu estou buscando falar aqui e trazer e acolher o pessoal que está começando, que pô, vai começar a entrar numa livraria agora pela primeira vez, vai comprar o seu primeiro livro pela internet, então eu quero orientar muito mais essas pessoas, tá? Mas acredito que todo mundo pode se beneficiar do que eu vou falar aqui. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é que é o seguinte: existe a questão dos direitos autorais de uma obra. Então, um livro, quando é publicado, ele tem 70 anos de validade de direito autoral. Então, durante esse período, o autor ou a família do autor, ela termina negociando com uma ou duas editoras e aí os livros terminam saindo por aquela editora. Mesma coisa lá fora, assim, você tem um autor contemporâneo, como por exemplo o Michel Houellebecq. Michel Houellebecq é atualmente publicado no Brasil pela Alfaguara. Por quê? Porque provavelmente a editora do Michel Houellebecq na França negociou com a Alfaguara e aqui eles publicam os livros do Houellebecq. Com a Cormac McCarthy também sai pela Alfaguara. Então, obviamente, o Cormac McCarthy infelizmente morreu, faz pouco tempo até, inclusive, um dos meus autores preferidos, mas seus livros são negociados, né, pela editora lá de fora com a editora aqui no Brasil para sair pela Alfaguara. Então você tem é, essa questão com os autores contemporâneos. Eles normalmente são publicados por uma ou duas editoras diferentes. E é por isso que você não vai encontrar, por exemplo, várias edições de Todos os Belos Cavalos. Você vai encontrar só essa edição da Alfaguara. Isso faz com que o preço desse livro termina sendo um preço estável, né? Você vai encontrar, e tem as variações de promoção, tudo, mas ele vai ter um preço aí, se eu não me engano, tá R$ 79,90, R$ 89,90. É esse o valor que você vai encontrar nas livrarias, que você vai poder encontrar numa livraria aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, vai ter esse preço. Logicamente, como falei, tem as promoções que podem variar, mas é esse preço. Já no caso, por exemplo, de um autor, né, do século passado, né, do século XIX, um autor da antiguidade, você vai encontrar várias edições daquele livro, né? Então, por exemplo, a Odisseia. A Odisseia tá na moda, porque tem um filme do Nolan, tudo, que eu ainda não vi, gente, pelo amor de Deus. A Odisseia. A Odisseia, no Brasil, se não me falha a memória, deve ter acho que umas 5 ou 6 edições da Odisseia diferentes. E aí cada uma delas tem a sua particularidade, cada uma delas traz comentários, notas, traduções diferentes que agregam ou não valor àquela obra. E só para dar um exemplo concreto disso, eu trouxe aqui algumas edições da Odisseia. Então, por exemplo, tem essa edição da Minema, que acabou de sair, com tradução do Leonardo Antunes. E aí o que é que ela tem de diferente? Ela é uma tradução em decassílabos duplos, né? E tem uma apresentação do André Malta, edição em capa dura. É uma edição que, se vocês olham aqui, olha, ela tem um caso aqui, ela não é bilíngue, tem algumas edições que são bilíngues, mas ela não é. Mas ela é uma versão versificada, metrificada. Então, já aqui é uma edição que é legal ter. Tem uma outra edição, que é a edição da editora 34, que é essa edição aqui. Vamos ver como ela tá. Tem tradução, pós-fácil, notas de Trajano Vieira. Pô, que legal. Aí você já abre aqui e você fala, pô, essa edição é bilíngue. Então você tem o texto grego aqui e o texto em português aqui. Isso agrega valor à obra, né, pessoal? Pra mim, pelo menos, agrega. Aí você olha e fala, pô, mas aí já é uma edição legal. Aí a outra edição que eu trouxe para vocês é uma edição que é a com a tradução do Frederico Lourenço, lançada pela Companhia das Letras, que é uma tradução comentada e com notas, né? Vamos ver aqui se ela é bilíngue, mas essa aqui, pelo visto, não é bilíngue. Ó, ela não é bilíngue. Tem o texto aqui também metrificado, versificado e tudo. O canto, mas você tem o que? Tem o mérito de ter várias notas, notas ao canto 10, por exemplo. E o Frederico Lourenço, hoje em dia, é um dos professores de literatura clássica que mais respeitados, principalmente de Portugal. Então tá aqui. Essa aqui é a edição que a Companhia das Letras lançou, uma edição especial
com tradução e as notas e os comentários do Frederico Lourenço. Mas existe também, eu não estou com ela aqui na mão, então eu peguei a edição da Ilíada, mas que é igualzinha à edição da Odisseia. A Penguin Companhia das Letras lançou nesse formato aqui a mesma tradução do Frederico Lourenço da Odisseia. Aqui eu estou na mão com a Ilíada. Ela não tem as notas, né? Assim, não tem as notas que tem naquela edição, não é tão comentada, mas é uma edição bem legal, bem confiável, não é bilíngue, mas é uma excelente edição. E aí você vai ver, pô, qual edição dessas aqui é mais legal? Qual atrai mais você? É isso que você começa a descobrir com essas edições mais clássicas. Qual agrega mais valor ao texto original? E aí você pensa, pô, eu quero investir numa edição mais simples, pô, vai ser a primeira vez que eu vou ler, não quero nada muito complexo, quero só ler porque eu quero ver o filme e tal. Aí você vai lá e pega a edição da Penguin Companhia das Letras, que é uma edição legal, simples e não é cara. Obviamente não é cara aqui, no sentido de que ela não custa R$ 150, tá, pessoal? Ela custa, se eu não me engano, R$ 59,90, então é um preço extremamente acessível. Mas não, você olha e fala assim, não, na verdade eu quero ter uma edição, porque eu quero que essa edição me traga mais material para eu conhecer a Odisseia, que seja mais completa para os meus estudos. Aí você vai lá e pode investir nessa edição, que é a edição comentada, né, com as notas e comentários do Frederico Lourenço. Ou então você fala assim, não, na verdade, putz, eu tenho interesse em estudar grego, eu estou pensando aqui, comprei um curso online de grego e tal. Bom, você vai atrás então da edição que tem o texto bilíngue, vai ajudar bastante. Então, isso daqui é um trabalho que é feito pelas boas editoras que, como eu falei, elas enriquecem muito o texto original. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é o Aristóteles, né? O Aristóteles também cai nessa categoria de você ter várias obras, várias editoras que publicam e, pô, o que você vai procurar nelas, né? Acho que é assim, tem uma edição da editora 34 do De Anima, da Alma, e tem uma edição da Edipro, também do mesmo texto. Aí como que você escolhe, né? Você pode escolher pelo preço, qual é mais cara, qual é mais barata. Você dá uma olhada também, pô, quem que é aqui, ó. Nessa edição da Edipro, a tradução é do Edson Bini. Pô, quem que é o Edson Bini? Deixa eu dar uma pesquisadinha. Deixa eu ler aqui. Pô, tem comentários? Não tem? Ah, pode ser legal. Aqui não, aqui já é da Maria Cecília Gomes dos Reis. Quem que é a Maria Cecília Gomes dos Reis? Você dá uma pesquisadinha, dá uma olhada. Pô, ela realmente parece ser interessante. E aí você tem essas coisas que agregam valor à obra, né? Isso é, quem que é o tradutor, se o livro vai ter notas, se não vai ter notas e por aí afora. Então, aqui são um exemplo bem prático de como vocês podem escolher as suas edições. Então, a partir dessas informações que o próprio livro traz para você, quando você pega a edição na mão, e aí é por isso que eu acho que é legal você normalmente ter o livro em mãos, que você consegue folhear, dar uma olhada, ver se os comentários fazem sentido para você, ver se aquela apresentação faz sentido, dar uma lidinha antes, do que simplesmente comprar o livro às cegas. Voltando para os livros contemporâneos, né, de autores contemporâneos, como por exemplo meu querido Byung-Chul Han, que eu gosto aqui, que sai normalmente pela Vozes, né? A Vozes é a principal editora do Byung-Chul Han. Pô, você não vai encontrar uma outra edição do Sociedade da Transparência, você vai ter essa daqui, então você vai ter que ir lá e investir nessa edição. As edições de autores contemporâneos, muitas vezes elas pecam um pouco nessa questão de às vezes não tem muita nota, às vezes não tem muita referência, é mais o texto ali. Então você pega aqui Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy, não vai ter uma apresentação, vai ter uma orelha, né, escrita aqui, mas você não vai ter normalmente uma apresentação sobre o texto, ou um pós-fácil, prefácio explicando o que é que tem aqui. Mas, olha só que interessante, em livros de história, de filosofia, de ciência política, normalmente você vai ter uma apresentação no pós-fácil. Então assim, uma dica que eu dou para você, quando você for comprar um livro de história moderna, de política, de filosofia, dá uma lida no prefácio ou no pós-fácio. Normalmente ali você já vai ter uma boa ideia das ideias que o autor vai tratar. Às vezes você vai ter insights do tradutor, como que ele traduziu aquilo, como ele deixou de traduzir. Isso é muito importante para você saber o valor daquele livro, para você saber que, para além do texto, né, do autor, aquilo que a editora agregou de valor ao texto. É por isso que muitas vezes aí, vale até comentar essa questão do valor do preço do livro no Brasil, muitas vezes a gente esquece desse trabalho, né, pessoal? Porque assim, você olha lá e fala, pô, comprei aqui da Alma, do Aristóteles. Pô, mas é um texto antigo, um texto clássico, por que eu estou pagando tão caro nesse livro? Pô, mas a editora preparou esse livro, a editora traduziu o livro,
ela traz notas de referência, ela traz um prefácio, um pós-fácio escrito por autores, né, comentaristas que estudaram para poder comentar aquela obra. Então, você percebe aí que existe muito mais valor num livro do que simplesmente aquele texto puro que está lá. No caso de uma tradução de um Michel Houellebecq, pô, alguém tem que traduzir o livro, alguém tem que fazer, cotejar, saber se está boa a tradução, se não está boa, né, editar. Então, essas coisas, elas realmente agregam ao valor do livro. E essas edições que eu estou comentando aqui, pessoal, obviamente são edições que você encontra numa livraria como a nossa, Trabalhar Cansa, numa livraria do bairro, até na Amazon, por exemplo, que são edições mais convencionais, edições que são publicadas recentemente, tudo. Mas obviamente que você, se quiser até economizar um pouco mais, né, na hora da compra do livro, você pode procurar essas edições num sebo, porque vai ter lá o livro usado. Você vai encontrar um Aristóteles usado lá por um preço mais razoável, né? A menos óbvio que seja uma edição muito rara. Você vai encontrar edições da Ilíada num preço adequado também, ou o Bin Chun Han. Você encontra livros baratos em sebos, basta ir lá procurar. Acho que isso é uma fonte de biblioteca. Eu usei muito durante muito tempo, até hoje, aliás, eu compro livro em sebo, às vezes eu estou atrás de algum livro que saiu de catálogo, tudo, e pô, faz parte, faz falta na biblioteca, vou lá e compro. Então, não deixem de procurar livros baratos em sebo, principalmente se você não tem tanta grana para comprar livro todo mês e você quer comprar livro todo mês, né? E vale muito a pena, muitas vezes, a minha coleção, por exemplo, do Machado de Assis, que eu tenho em casa, eu tenho todos os livros do Machado de Assis, só que eu tenho uma coleção que eu comprei toda num sebo, que é uma edição da Globo, dourada, tal, não sei o que tá lá. Comprei toda num sebo, cara. Acho que eu paguei, sei lá, talvez eu tenha pago R$ 200 na coleção inteira. Pra mim tá ótimo, por quê? Porque, pô, já é Machado de Assis, o texto já está definido, já está lá. Ah, se eu quiser ler alguma coisa complementar, eu vou atrás de um texto crítico, né, de um livro crítico sobre Machado, mas essas edições para mim estavam num preço ótimo, comprei, tenho aí. E acho que isso daí é uma dica que eu valorizo muito, e é uma busca que eu valorizo muito. E para encerrar, né, aqui, falar um pouquinho da questão pragmática do preço do livro no Brasil. Antes de tudo, quem determina o valor do livro final para o consumidor não são as livrarias, tá, gente? São as editoras. É a editora que determina o preço de capa. Então, quando você chega num livreiro e fala assim, pô, meu livro está muito caro, não sei o quê, o livreiro vai olhar para você e falar assim, bom, é a editora, né? A gente está aqui fazendo o nosso, vendendo o livro, mas é a editora que determinou o valor do livro. Obviamente, as livrarias podem fazer promoção, pode vender com 10, 20, ou a Amazon vender, sei lá, quantos por cento de desconto. Pode, mas nenhuma livraria sobrevive vendendo livro com desconto, gente. Isso aí não tem, na realidade do mundo, algo que aconteça, algo que faça isso dar certo. Só que aí tem uma questão, que é o seguinte, para além, né, de inflação, do custo do papel, de todas as coisas que envolvem a produção de um livro, tem uma coisa que para mim é fundamental porque temos essa percepção de que o livro está mais caro no Brasil. E eu acho que ele está um pouquinho mais caro mesmo. Que é o seguinte, há 20, 30 anos atrás você não tinha os sites, você não tinha a Amazon barganhando os livros ou vendendo os livros de um preço tão barato. Então, por exemplo, hoje uma editora, é muito comum um site de uma editora fazer uma pré-venda de um livro com 30, 40% de desconto para o consumidor final. É muito comum a Amazon ir lá e bancar descontos que vendem o livro abaixo do preço de custo. Só que as editoras, para sobreviver a esse desconto agressivo, o que elas fizeram? Elas aumentaram o preço do livro. Então um livro que antes custava R$ 79, hoje passa a custar R$ 99,90. Por quê? Porque a editora já está pensando que daqui a um tempinho, ou então que na pré-venda ela já vai vender com 30% de desconto, e daqui a 6 meses ela vai colocar o livro no site dela com 50% de desconto, ou na Amazon. Então, essa prática dos descontos muito agressivos das editoras e de sites como a Amazon, ela encareceu o preço do livro no Brasil. Porque antes você não tinha essa percepção de preço tão agressivo do livro, né? Então isso para mim é algo que realmente nos faz pensar se realmente essas grandes promoções elas funcionam ou se na verdade elas são um tiro no pé no mercado livreiro. O que vocês acham? Vocês acham que eu estou certo, que eu estou errado? Enfim, pessoal, como pedi aí no começo, peço agora, deixem o seu like, façam um comentário e a gente volta para mais conversas sobre como montar a sua biblioteca.